Pega a sua Bíblia fazendo favor. Você que está em casa, olha aqui para mim. Jesus pode voltar agora, hein? Olha lá. Livro do construtor, reformador e governador Neemias. Aí você já sabe como é que você faz. Neemias, capítulo de número 8. Nós estaremos lendo do verso 1 ao verso número 12. Tem alguém sentindo calor? Os diáconos, por gentileza, coloca esse ar-condicionado aí no 22. Tem dia que põe e sente frio. Aí o dia que a gente põe no mais quentinho, a gente sente calor. É um negócio impressionante. Mas vai dar certo. Eu vi algumas irmãs abanando. A eleição faz isso com a gente. Vamos lá. Neemias 8. Estão comigo aí ou não? Amém. Então vamos lá, hein? Todo mundo junto aí. A minha versão é a NVI. Algumas palavras vão estar diferentes um pouquinho da sua, mas a essência do texto é a mesma. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxessem o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos que podiam entender. Ele a leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com... Vocês não estão lendo aí, não? E todo o povo ouvia com... a leitura do livro da lei. O escriba, Esdras, estava numa plataforma elevada, tipo um altar igual esse nosso, de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Wilquias e Maazéias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Ranzum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Você que procura um nome para botar no seu filho, está aí uma sugestão de alguns. Verso 5. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e esse podia vê-lo, pois estava em um lugar mais alto. E quando abriu o livro, o que aconteceu? O povo se colocou de pé, ou o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: e amém. Então eles adoraram o Senhor e prostraram o rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serébias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã e Pelaías instruíram o povo na lei, e todos permaneceram ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que todo o povo entendesse o que estava sendo lido. Então, Neemias, o governador,
Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: esse dia é consagrado ao Senhor Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair, e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalme-se, porque esse é um dia santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para comemorar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Deixa sua Bíblia aberta. Senhor Deus, eu estou numa batalha aqui muito grande, porque a mente do teu povo está, ó Deus, num dualismo entre ouvir a tua voz e preocupado com as eleições. Eu quero pedir ao Senhor que leve cativo agora o pensamento deles, assim como o Senhor fez no primeiro culto, onde a congregação, a assembleia, a igreja do Senhor, ela se manifestou conjunta em ouvir a tua voz. Eu abençoo a vida deles agora, em nome de Jesus, amém. Toma aí o seu assento. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui que nasceu, e desde quando nasceu é só vitória, só bênção, nunca teve um problema, nunca teve uma dificuldade, nunca teve algo roubado, destruído ou levado de você? Ninguém. Até o nosso Jesus, como foi cantado aqui, o grandão da Galileia, ele passou por momentos difíceis. Jesus foi traído, Jesus foi negado, Jesus foi julgado. As pessoas tinham uma má interpretação em quem ele era. Até de endemoniado ele foi chamado. Aliás, não de endemoniado. Ele foi chamado de uma pessoa que possuía o espírito de Beelzebu, que é o capeta dos capetas. Então, todo ser humano, ele passa por altos e baixos. A nossa vida é uma vida parecida com um tobogã. Um dia nós estamos em cima, daqui a pouco a gente começa a descer, outros dias nós estamos lá no vale, e depois Deus nos pega e nos levanta novamente. Agora há uma estratégia em Deus, há um caminho em Deus, há uma chave em Deus, que vai nos fazer prevalecer, reconstruir, reorganizar aquilo que foi destruído, aquilo que foi perdido, aquilo que foi roubado. Quando Neemias e Esdras, eles escrevem esse texto, e quando era a Septuaginta, o que era a Septuaginta? Era um Antigo Testamento traduzido no grego que Jesus usava. A Bíblia que Jesus usava se chamava Septuaginta, a Bíblia dos 70. Juntaram 70 homens para traduzir do hebraico o Antigo Testamento para a letra, para a língua grega nos dias de Jesus. Então, quando Jesus tinha lá a Septuaginta, o livro de Neemias e o livro de Esdras, ou Esdras, era um livro só. E esse livro, ou esses dois livros, eles vão contar como que Israel foi reconstruída, como que Jerusalém foi reconstruída. E por que eu falo Israel? Porque não houve restauração apenas na cidade, nos muros. Houve também restauração nas pessoas. Porque não adianta reconstruir aquilo que é físico, aquilo que é palpável, se o nosso interior continua ainda destruído, arrebentado ou roubado. Então Neemias, ele juntamente com Esdras, o texto vai dizer que Esdras, ele era o quê? O sacerdote
e o copista, o escriba, o cara que escrevia. E Neemias estava na função de chefe, de governador. E eu falei que hoje de manhã, sobre o sacerdócio e o profeta, Deus sempre vai usar duas figuras. A figura de alguém que dá a direção, de alguém que alinha o céu com a terra, e a outra pessoa que vai dar comandos, que vai fazer esse alinhamento acontecer. E aqui então, nesse texto, vai me mostrar e te mostrar quais são os passos, quais são as chaves, quais são os meios que eu e você precisamos para reconstruir alguma área da nossa vida. Porque com certeza, alguma área da sua vida já foi destruída. Eu posso citar a minha. Eu já tive a minha vida financeira destruída. Eu já tive meu nome sujo no Serasa, não como pastor, porque graças a Deus nossa denominação não permite. Dezembro, eu e André temos que entregar lá o SPC e Serasa. Se tiver com restrição, devolve a carteira. Mas antes de ir para o seminário, antes de aprender, eu sofri muito na área financeira, porque eu era um comprador compulsivo. Eu era viciado em compra na internet. Eu sentia prazer, êxtase em ver postado. Correio de São Paulo, Belo Horizonte. E quando chegava, eu pegava aquilo, usava 2, 3 vezes, e tinha que comprar de novo para poder alimentar a minha compulsividade. Eu poderia dizer da minha vida espiritual, porque por muito tempo eu fui um crente sem vergonha, meia boca, e tem muito. E a minha vida espiritual estava lá embaixo. Eu poderia dizer, talvez, na minha área do meu casamento, que no início eu tive crises. E cheguei ao ponto de pensar em separar também. Já estou com 20 anos de carteira assinada. Louvado seja Deus. Então, nessa noite, eu preciso que você entenda que ainda que o inimigo te leve como cativeiro, ainda que o inimigo destrua, ele acabe com aquilo que é poderoso, é grande e é valioso na sua história, Deus pode restaurar, refazer, reconstruir. Aleluia. Vocês estão começando a entender, está ficando gostoso. E a primeira coisa que o texto vai dizer para mim e para você, que para haver uma reconstrução, para haver um renovo, precisa-se ter unidade e propósito. Olha o verso de número 1. Texto base, não sai dele não. Você que está aqui a primeira vez, aqui é sermão expositivo. Nós pegamos o texto e vamos destrinchando ele. Olha o que está no verso número 1. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça. Se subisse ali um drone, nesse dia, a imagem que iria aparecer nesse drone era de um povo unido, junto, agarrado. Não se via pessoas afastadas, não se via pessoas separadas. Nós precisamos entender que para haver restauração, reconstrução, eu não consigo ir sozinho. Ninguém é uma ilha. Hoje de manhã foi-se falado sobre autossuficiência. Nenhum homem por si próprio consegue sozinho. E é por isso que nós temos que entender esse princípio e começar a pedir ajuda. Nós somos orgulhosos. Nós temos dificuldade de abrir o nosso coração e de contar nossas mazelas, sobretudo os nossos pecados, porque nós preocupamos muito mais com a nossa reputação do que com o nosso caráter. Porque reputação é o que as pessoas pensam de você. Caráter é aquilo que você tem diante de Deus. Então tem gente que tem uma ótima reputação, mas ele é mau caráter. Ninguém vai conseguir romper sozinho. Quando eu vejo Jesus caminhando por Getsêmani, e ele sabia o que estava aguardando ele, e ele sendo Deus, o Filho de Deus, sabe o que ele faz? Ele chama Pedro, Tiago e João. E ele fala assim: a minha alma muito está angustiada.
Vem orar comigo. Vem passar um tempo comigo. Eu não vejo Jesus sendo autossuficiente dizendo, olha, eu sou o Filho de Deus, eu sou o próprio Deus. Mas ele coloca a sua humanidade ali e ele expõe a angústia do coração dele. E muitos de nós queremos caminhar sozinhos. Queremos vencer sozinhos. Queremos reconstruir sozinhos. Eu quero ter uma triste notícia para te dar. Você não vai conseguir. E eu não estou te amaldiçoando. É porque a Bíblia diz. Talvez ela fique até meio chateada, mas eu gosto de fazer menção dela, porque é uma ferramenta que Deus nos deu. A nossa psicóloga Lucimária, ela mexe com gente. Ela consegue extrair de você, que às vezes o que eu não consigo. E se eu pudesse, tivesse dinheiro, irmãos, eu ficava no psicólogo de manhã, de tarde e de noite. Você é doidinho, pastor? Sou, mas não é por causa de ser doido, não. A psicologia foi usada por Jesus. Inclusive tem um livro chamado Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Porque a psicologia ela consegue retirar de você, extrair de você aquilo que está te matando, te machucando, te apertando. Então você precisa entender que nesse dia aqui, o final termina com festa, com comida, com celebração, mas o povo precisou estar na mesma pegada, unidos como se fosse um só homem. Você não vai dar conta sozinho. Você não vai dar conta sozinho. E o interessante, a questão do propósito. Porque se eu perguntar aqui nessa noite, o que você vai ser, ou onde você vai estar daqui a 5 anos, a maioria não sabe. Não tem propósito. Quando Deus me fez e quando Deus te fez, Ele já me criou e te criou com um propósito. E esse propósito foi perdido. Porque lá atrás no Éden, Deus criou o homem também com um propósito. Sabe qual foi o propósito do homem? Você vai dominar sobre os animais, sobre as plantas, sobre tudo que existe. Esse era o propósito de Deus, mas o homem escolheu sair fora do propósito. E muitas vezes eu e você estamos fora do propósito. Nós estamos desalinhados com o céu. E nesse dia aqui, além de unidade, tinha um propósito. Nós vamos ver qual foi esse propósito. O propósito foi ouvir a palavra de Deus, que vai estar no verso número 2. Agora olha que interessante que Jesus, ele vem para a terra e ele sabia qual é o seu propósito. Pega a sua Bíblia, se você puder, abra comigo, Evangelho de João 5, verso 36. Mateus, Marcos, Lucas, João. Estava uma discussão sobre quem seria o maior, João Batista, Jesus, aquela coisa toda, e ele vai dizer o seguinte: eu tenho um testemunho maior do que o de João. João 5,36. A própria obra que o Pai me deu para o quê? Realizar ou concluir. Isso é o quê? Isso é propósito. E que estou o quê? Que eu estou realizando. Testemunha que o Pai me enviou. Olha aqui para mim. Quem já fez jejum de 40 dias aqui? Direto, sem comer? Não. Eu fiquei 24 horas. Primeira vez, que da outra vez eu fui fazer um exame, eu tomei caldo de carne, só caldo. Dessa vez eu não tomei nada, só água. Eu queria comer um elefante, irmãos, quando acabou o propósito. Agora você imagina Jesus, 40 dias no deserto. Humano. O diabo aparece para ele, propõe para ele, dá pão para ele. Uma coisa é você receber uma oferta de pão com a barriga cheia, ou com um pouquinho de fome. Outra coisa é receber pão com 40 dias. Jesus, quando se ele olhasse para aqueles pães, ele não ia ver pão, ele ia ver picanha. Ele ia ver alguma coisa muito deliciosa além de pão. Mas sabe o que Jesus fala para o diabo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra.
Da boca do pai. Qual foi a palavra do pai para o filho? Eu vou te enviar com um propósito, com um destino e com uma direção. Jesus o tempo todo ele estava focado. E de vez em quando o diabo bate na minha porta. E sabe por que ele vai embora? Não é porque eu sou Superman, super santo, não. Porque eu sei qual é o meu propósito e eu sei qual é o meu destino. Quando você começar a entender o que Deus tem para você, aonde Ele quer te levar, aonde Ele quer te colocar, a voz do diabo não vai ser tão doce e tão macia como era antes. Então, se você quer restaurar algo na sua vida, na sua história, reconstruir alguma área, entenda uma coisa, sozinho você não dá conta. E segundo, você precisa de ter um propósito. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus. Segunda coisa que o texto vai me ensinar e vai te ensinar, ou talvez a segunda chave, é que eu só vou conseguir reconstruir algo na minha vida e na minha história se a palavra de Deus for prioridade. Olha o que está aí no verso de número 1, na parte B. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, de frente à porta das águas, pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor a dera. Aquela reunião não era de um churrasco. Aquela reunião não era uma reunião de fofoca, de conversa fiada. Era uma reunião com a unidade, com o propósito de ouvir a palavra de Deus. Sabe por que tem muito crente rodeando, 40 anos no deserto? Porque ele não tem propósito. Porque ele não pede ajuda. E porque a palavra de Deus não é prioridade para ele. Eu já fiz um teste aqui um dia de acabar o sermão e perguntar para uma pessoa o que eu acabei de pregar. Ela falou assim, eu não sei. A pessoa ela sai de casa, ela tem um trabalho de tomar banho, passar perfume, aqueles que passam. Gasta gasolina, sapato, e vem para cá sem propósito. E tudo que é falado aqui, que é ministrado aqui, não entra na mente, não vai para o coração e não há transformação. Deixa eu dizer algo para vocês. Todo grande movimento e avivamento é precedido pela palavra. Nos dias do rei Josias, um rei que temia a Deus, ele mandou restaurar o templo, quebrar tudo quanto era ídolo, pegar toda aquela porcaria que os reis anteriores a ele tinham colocado. E aí, Lu, no meio daquela confusão toda, acharam o livro da lei. E ele mandou então o sacerdote ler. E quando o sacerdote leu o livro da lei, sabe o que o rei Josias fez? Ele rasgou as suas vestes, porque ele entendeu que o povo estava praticando era contrário àquilo que Deus estava pedindo e mandando. Então o rei, ele agora rasga as suas vestes como sinal de que nós estamos errados, humilhação, eu preciso arrepender. Sabe o que aconteceu? Deus manda dizer para ele que ele ia punir aquela geração de pecadores, mas que ele iria ser poupado pelo Senhor, porque ele tinha se humilhado e rasgado as vestes. Mas por que ele se humilhou e rasgou as vestes? Porque ele ouviu o que estava na palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de massagem de ego. Eu perdi um freguês, desculpa a expressão brincando, porque a palavra foi um pouquinho dura. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e veja o sermão de Jesus. Vá comigo lá em João 6. Verso de número 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, eu estou falando de crente que já seguia Jesus, estou falando de ímpio não. Dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Vamos descobrir quem é que estava pregando a palavra. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite.
As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há algum de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio qual deles não criam e queriam o trair. Agora, verso 65. E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Verso 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Hoje é assim, você prega seu pecado, a turma quer ir embora. Você confronta, a turma quer ir embora. Mas avivamento, restauração, reconstrução só vai acontecer quando essa palavra me confrontar e me reconstruir. E eu tenho notícia boa para dar para quem gosta de massagem. No YouTube está cheio. Vitor Azevedo. Ed René Kivix. Deixa para lá. Restauração. Ela vai ser precedida por palavra de Deus. Você que não gosta de escola dominical. Você que não gosta de estudo bíblico. Só gosta do movimento. Você vai continuar movimentando. Mas você nunca vai conseguir descobrir de verdade o que é ter Jesus. Porque é Ele que nos limpa, que nos poda e que nos transforma. Terceira coisa. Então a primeira coisa é eu preciso andar em unidade. Eu preciso pedir ajuda, eu preciso estar com um propósito. Segundo, restauração acontece quando há pregação da palavra. Terceiro, restauração só acontece quando eu tenho tempo com Deus. Olha o que está no verso número 2 e no verso número 3. Assim no dia primeiro do 7º mês, volta o texto base aí, para você se situar, Neemias 8. Assim no dia 1º do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituído de homens, mulheres e de todos que podiam entender, crianças, juniores e jovens também. Olha o que ele fez. Ele leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. Vou te levar para Israel em um segundo. Eles estavam reconstruindo a cidade. O lugar que eles estavam ali ministrando a palavra não era coberto. Ele começou a pregação 6 horas da manhã. Quando começou a raiar o sol. E foi até o meio-dia, 6 horas de pregação. E o texto diz que a turma não arrastava o pé. A gente não consegue ficar num culto mais do que 1h30. A gente começa a olhar no relógio, a gente começa a ficar apavorado, parece que tem um negócio que começa a sufocar a gente. Agora eu quero restauração, mas eu não quero ter tempo com Deus. Eu quero restituição, mas o meu tempo, ele pertence às redes sociais, porque nós ficamos muito tempo nas redes sociais. Mas eu quero restauração. Irmãos, sexta-feira eu fiquei 12 horas aqui na igreja, ininterruptas. Eu nunca tinha feito isso, o Senhor me chamou. E eu confesso para os irmãos, que quando eu saí de casa, eu falei, meu Deus, 12 horas. E detalhe, sem pegar no celular. Sabe o que aconteceu? Foi passando 1 hora, 2 horas, 3 horas, o negócio começou a ficar gostoso. E Deus é testemunha que passou tão rápido. A Camila ficou boa parte do tempo, o Dante ficou 12 horas aqui comigo. Chegou um tempo, irmãos, que parecia que a gente não estava mais no Cronos, no tempo dos homens, a gente estava no Kairos. Porque a gente ia orando, a gente ia clamando, e ouvia um louvor, e fazia meditação na palavra, e foi um negócio tão poderoso que quando eu assustei, estava vencendo as 12 horas. Eu quero dizer algo para você, você não vai conseguir restaurar algo na sua vida, se o seu tempo não é um tempo com Deus.
E você que gosta de frase de efeito. Quanto mais tempo você passar com Jesus, mais tempo você permanece de pé. O tempo que você tem de relacionamento com o mestre vai refletir na sua vida. Uma pessoa que vive, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, você pode saber que ela não tem tempo com Deus. É a Marta que está preocupada com a casa. É a Marta que está preocupada em limpar, em organizar. Mas quando você é Maria, que a sua prioridade é estar nos pés do Salvador, é chorar nos pés do Salvador, sabe o que acontece? Você escolheu a boa parte. Você escolheu a boa parte. Restauração acontece onde o meu tempo é um tempo para Jesus. Ah, pastor, o senhor recebe para isso. Eu conheço pastor que ele consegue ser pastor sem orar. Eu conheço pastor que ele é pastor sem ler Bíblia. Ele vai no YouTube, dá um Ctrl+C, um Ctrl+V, Ctrl+C. Consegue. Tem que ter prioridade. Eu tinha muitas coisas para fazer naquela sexta-feira. Visitas. Resolver situações. Mas Deus falou comigo, eu quero você 12 horas offline com a terra e 12 horas full time comigo. E a pandemia mostrou para você que você tinha tempo para fazer isso. A pandemia mostrou para você que você tinha tempo para fazer isso. A gente tem 30 dias de férias por ano. Quem é que pega um dia das férias e fala assim, esse dia vai ser com Jesus? Eu tenho que organizar meu guarda-roupa, closet, para quem tem closet. Lá em casa é caixa de papelão. Porque eu ainda não tenho meu closet. Mas eu vou ter o meu closet em nome de Jesus. É prioridade. Naquele dia, o sermão começou 6 e foi até meio-dia. E a turma estava lá. Fala, Senhor, fala que eu quero te ouvir. Quarto, só haverá reconstrução na nossa vida, na nossa história, se nós tivermos reverência e temor. Olha o que está no verso número 5 aí. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois eles estavam num lugar mais alto. Olha o que aconteceu quando o homem abriu a Bíblia. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Reverência. E olha que o templo não estava restaurado, era só a cidade, eles estavam numa praça. Imagina se fosse no templo. Tem dia aqui, ainda bem que Deus está me pulindo, que dá vontade de chamar pelo nome. Porque não são crianças que estão me dando trabalho. São os pais e as mães das crianças. Que chegam aqui na casa de Deus sem um propósito. Porque se está vindo para cá para adorar, tem que vir para adorar. A gente leva as coisas de Deus avacalhadas, e depois a nossa vida fica avacalhada, a gente não sabe por quê. A gente é desorganizado na casa de Deus e depois a nossa vida fica desorganizada, a gente não sabe por quê. Há um versículo na palavra que diz que maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Está na Bíblia. Mas pastor, eu vim aqui sentar e prestar culto, não é fazer a obra. Seu testemunho é uma pregação. Tem pessoas que lerão a Bíblia, outras pessoas lerão você. Teve um autor que escreveu 100 pessoas. Uma lerá a Bíblia, 99 lerão você. Como é que eu falo para o meu filho para ser um menino comportado na casa de Deus, para ser santo lá na salinha, se eu como pai ou como mãe, eu estou aqui conversando na hora que não é para conversar? É melhor não vir, irmãos. Gasolina quase 5, isso porque abaixou. Perfume importado que a turma aqui, graças a Deus. 212 Sex, Calvin Klein e outras coisas mais. Gasta perfume, roupa, gasolina,
para chegar aqui e não entender o que está acontecendo. O Espírito Santo de Deus, ele é organizado. Ele é organizado. Esse negócio de falar assim, não, é o mover do Espírito. Não, o Espírito Santo, ele é organizado. E se fosse mover do Espírito, eu sou o primeiro a apoiar, mas não é. É a conversa do Espírito, que é outro Espírito, com E minúsculo. Eu preciso entender o que eu vim fazer na casa de Deus, irmãos. Restauração acontece quando eu tenho reverência na casa de Deus. No dia que mandou abrir o livro, a turma toda, ó, de pé. Parece uma coisa simples, parece uma coisa corriqueira, mas isso é muito espiritual. Quando você vai estudar tabernáculo, quando você vai estudar o sacerdote, o sumo sacerdote, você vai ver que Deus, ele fez todo um rito, todo um processo. É por isso que o sumo sacerdote ele era amarrado por uma corda e tinha um sininho nele. Porque se ele tivesse em pecado, ele já caía morto lá no Santíssimo Lugar e nem lá buscar o corpo dele poderia. Ele tinha que ser puxado. Vocês já ouviram a pregação de 2 filhos do sacerdote que morreram porque encostaram na arca e carregaram a arca da maneira errada. A arca ficou na casa de Abinadab 20 anos. E ele não ensinou os filhos dele como é que carregava a arca. Morreu 2. Restauração vai acontecer quando nós, como grupo, estivermos na mesma visão, na mesma vibe que a liderança. Olha o verso de número 6. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. Quem é que estava louvando o Senhor? E todo o povo fez o quê? Ergueu as mãos e respondeu. Então eles adoraram o Senhor, prostrando o rosto em terra. Olha o que está acontecendo aqui. Parece muito simples, mas o ministro de louvor, o sacerdote, ele estava ali adorando a Deus, louvando a Deus. A turma estava toda entendendo o que estava acontecendo e levantaram a mão juntos e disseram amém, amém. Uma hora eu quero falar aqui, Satanás vive para mim ver como é que vai ser a reação. Porque tem gente que está tão desligado e gosta de falar amém em tudo, que vai falar assim, amém. Eu já vou pegar a Bíblia daqui e já vou jogar ela. Em espírito e em verdade, te adoramos. Em espírito e em verdade. Nós precisamos entender. É o culto racional. Quando fala de culto racional, que há uma racionalidade. Não é uma doideira, um descontrole. Eu quero restauração, mas eu, quando está no louvor, eu estou sentado com a boca fechada. Eu fico imaginando os meninos que ministram aqui. Deve suar. Deve suar. Sexto, nós já estamos partindo para o final. Só acontece reconstrução e restauração, onde a palavra de Deus, ela é pregada de uma maneira entendível e explicada. Olha o verso de número 8. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo. Agora vamos no verso número 12. Então o povo saiu para comer, beber e repartir com os que nada tinham preparado, e para comemorar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. Pregação expositiva. Esdras, naquele dia, pegou o livro da lei, foi lendo e explicando, lendo e explicando, lendo e explicando, lendo e explicando. Quando eu entendo que a Bíblia está me dizendo a restauração, porque aí quando eu pegar o texto dizendo assim, louco, hoje pedirão que a tua alma, eu não vou dizer assim, não, isso não é para mim não.
Porque para mim só é aquele: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bendito será o entrar e bendito será o sair. Aqui nessa igreja a Bíblia é pregada. Aqui nessa igreja a Bíblia é explicada. E tem dia que nós colocamos até legenda. Quarta-feira, irmãos, essa igreja deveria estar abarrotada de gente. E não estou reclamando não, que graças a Deus, uma igreja igual a nossa, que tem 150 membros arrolados, coloca 70 pessoas numa quarta. Eu já fui numa igreja de 400 membros e não teve 20 pessoas numa quinta. Mas se a palavra de Deus ela é importante para mim, e se é na quarta-feira que eu posso levantar a mão e tirar minha dúvida, por que eu não venho? Quem é que tem coragem de me parar aqui agora no domingão e falar comigo assim: explica isso aí que eu não entendi? Escola Bíblica Dominical. Eu dei um testemunho aqui da Vânia, do Dante. A Vânia ontem me ligou chorando. Pastor, o Dantinho está passando mal, o Dante está passando mal, eu estou passando mal. Vê se o senhor consegue fazer uma classe única, arrumar alguém. Em cima da hora a gente sabe que é difícil. Eu falei: minha irmã, fica tranquila. Eu sei o tanto que você é esforçado, o tanto que você luta. Pregou na quinta-feira, na casa da Lucimar. Nós vamos resolver. Sabe o que aconteceu? Hoje, 8 horas da manhã, a nossa escola dominical é 9. Uma das primeiras pessoas que entrou para aquela porta, a irmã Vânia. Pastor, eu vou dar aula. Você sabe o que é isso, irmãos? É compromisso com a palavra. É compromisso com os alunos. Ela poderia falar para mim assim: eu não fui, que o senhor já tinha avisado para o senhor, a minha cama está quentinha, está nublado. Mas a pessoa, ela sabe o quão importante é ministrar a palavra e aprender a palavra. Mas eu escuto aqui de vez em quando: por que não traz alguém de fora para botar fogo na igreja? E já está na ponta da minha língua para me responder. Toma vergonha na sua cara e vem para quarta-feira, vem para a oração sexta-feira, vem para a oração terça-feira de manhã, vem para o estudo bíblico. Tem milagre acontecendo nessa casa. Ontem uma mãe me chamou: pastor, o meu filho, que estava com um monte de mancha no cérebro, que estava com a fala comprometida, que estava com a visão comprometida, levei em Belo Horizonte, a médica pegou a tomografia e começou a comparar. O que aconteceu com essa criança? O grandão da Galileia curou ela para a honra e glória do Senhor. Ah, se foi ele, eu fosse você, eu aplaudia ele. Porque não foi eu, não. O avivamento já chegou nessa igreja, irmãos. Só não está vendo e participando quem não quer. É muitos milagres, tem uns que eu não posso nem contar. Por exemplo, uma mulher que bate no marido, eu não posso contar que ela parou de bater nele. Posso ou não? Não posso não. Milagre. Vocês estão entendendo ou não? E por último, pratique aquilo que vocês aprenderam. Mateus 7:24 vai dizer que bem-aventurado o homem que ouve as minhas palavras e a pratica. Nós estudamos Tiago aqui há uma semana atrás, ou 2 semanas atrás, que diz que um homem que escuta a palavra de Deus e não pratica é como aquele que olha para o espelho e quando ele vira as costas, ele não lembra mais do seu rosto. Ou a gente pega a palavra e pratica e muda a nossa história, muda a nossa vida e somos restaurados. Ou nós vamos continuar como criança, como meninos. Eu falei aqui hoje de manhã sobre o jugo desigual. E que não é um homem cristão com uma mulher que não é cristã. Embora jugo desigual, Paulo vai falar a respeito disso. Jugo desigual é quando alguém está numa pegada, numa velocidade e o outro não está. Porque o jugo é aquela peça que botava nos bois, no carro do boi. Então você pega um boi mais velho, mais forte, e bota lá um boizinho mais novo. A passada dos dois vai ser desigual. Tem gente que já está mergulhando. Tem gente que já está vivendo. Tem gente que já entrou. E tem outros ainda. Como meninos. Como nécios. Rodando no deserto. E eu não vou parar para esperar. Eu não posso.
A missão foi dada. Eu sei o propósito. E eu sei onde eu quero chegar.